Queridos, eu tenho falado aqui, comecei semana passada, essa série chamada Reset, que significa reconfigurar a nossa vida. E falei na semana passada um pouco sobre o Deus que faz coisas novas. E hoje vamos prosseguir, mas vamos aqui pensar aqui um pouquinho. Você já passou pela experiência de estar trabalhando e o seu computador travar? Quantas vezes? Fala assim, todo dia, então troca o computador, tá? Então, todos nós já passamos por uma experiência pela uma vez na vida de estar usando, às vezes pode ser o seu iPhone, mas o computador trava. Ou às vezes você está lá digitando no Word, uma tabela Excel, fazendo uma apresentação no PowerPoint e trava, não tem jeito. Você tenta de tudo, mexe o mouse e aí não tem jeito. Ou às vezes acontece de você ligar o computador, tentar clicar num programa e ele fica ali, né, ó, só girando, girando, girando e não funciona. O que você faz? O que a gente faz é dar um reset. Que o reset tem dois significados, tecnicamente. Pode ser aquele recomeço em que você travou, desliga, liga de novo o computador e volta a funcionar. Em casos mais sérios, quando às vezes o computador está com pouca memória, pode necessitar, de fato, dar um reset. Naquilo de você falar assim, olha, eu vou perder tudo que eu tenho, vou tentar fazer um backup, se for possível, porque aí você tem que ir no sistema operacional. Mas eu estou me referindo aqui àquelas situações em que trava o seu computador. E nessa hora, você passa pela tarefa ali do reset, de que é ligar e religar o seu computador. Eu gosto de pensar que em nossas vidas, em alguns momentos, a nossa vida trava. E nós precisamos dar um reset, nós precisamos desligar e ligar de novo. Há algumas áreas da nossa vida em que nós precisamos dizer assim, não está funcionando, tá pesado, está carregado, não está girando e está a ponto de travar, se é que já não travou. E eu gosto de pensar que o começo do ano é uma boa oportunidade de nós termos novos começos. Semana passada eu falei que Deus é o Deus das coisas novas. Hoje eu quero falar que o nosso Deus é o Deus dos novos começos. Que o nosso Deus, e eu acho isso maravilhoso, é o Deus das segundas chances. E nós precisamos identificar as áreas da nossa vida que precisam de um reset, de um recomeço, de uma reconfiguração. Alguns estão precisando de uma reconfiguração na área financeira, porque não está funcionando, travou. Na área de relacionamento, em algum relacionamento. Outros estão com problemas na área profissional. Outros estão com questões espirituais para serem resolvidas, na área até da mente. E aí nós precisamos mudar e começar de novo. Há uma definição de insanidade. O que é insanidade ou loucura, segundo um especialista, que é uma citação de origem desconhecida. Muitos gostam de atribuir a Albert Einstein. Quando você tem uma afirmação linda, você coloca um cara bem famoso, que aí todo mundo segue. Mas ela é erroneamente atribuída a Albert Einstein. Mas diz o seguinte, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu acho que não tem melhor definição de insanidade. Insanidade, se não está funcionando, insanidade é você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Minha pergunta para você hoje é o seguinte, você está querendo mudanças e está precisando de mudanças em alguma área da sua vida? Hora de criar um novo hábito, uma nova atitude, um novo plano, uma nova postura, um novo compromisso, uma nova prioridade, porque você reconhece que não está funcionando, está travando a sua vida. E hoje eu quero pensar na história de um jovem, uma história bem conhecida, que a certa altura ele foi forçado a dar um reset na sua vida. Começar de novo. Por quê? Esse jovem fazia as coisas do seu jeito, até que uma hora travou. E quando travou, não teve jeito. Você sabe, né? Assim, computador não tem jeito. Você pode ficar tentando ali. Aliás, tem gente que é especialista em dar vários resets ao mesmo tempo. Ele acha que funciona. Ele dá um, dá dois, dá três. Não adianta. Tem hora que tem que ser calmo. Espera, dá um, espera o computador ligar, voltar a funcionar. Mas esse jovem, as coisas não estavam bem e ele precisou começar de novo. É a parábola do
do filho pródigo, que todos nós conhecemos, e que eu quero conversar com vocês hoje sobre ela, porque Jesus ensinava muito usando parábolas. O que são parábolas? São histórias não reais, histórias fictícias, ilustrativas, mas com profundos ensinamentos sobre a vida real. Então lembra aqui, não se iluda, não é por ser uma história fictícia que ela não tem conexão com o real. Ela é uma história fictícia, é uma história não real, que tem profundo significado para a vida real. Estão me entendendo? Ela é fictícia porque Jesus usava essas histórias, essas ilustrações com coisas do dia a dia para que as pessoas aprendessem. Elas são tão reais, no sentido de praticidade, que você lê, é impossível não se enxergar nas parábolas de Jesus. São histórias que Jesus usava para trazer ensinamentos. E essa é a parábola do filho pródigo. A palavra pródigo aqui tem dois significados. Pode ser perdido, mas é mais provável a ideia do filho esbanjador. Pródigo, ele era a parábola do filho esbanjador, que tem 3 personagens principais. E vamos ler já já, você vai se lembrar. Nós temos o pai, nós temos 2 filhos. Um filho mais novo e um filho mais velho. A história é essa, é a história de um pai, personagens principais. Um pai que tem 2 filhos, um mais velho, um mais novo, e essa história se desenrola em torno desses filhos. Eu queria ler com você Lucas capítulo 15, versos 1 a 24, em que hoje eu vou ler e me concentrar em falar sobre passos para um novo começo, pensando da perspectiva do filho mais novo. Lucas 15, de 11 a 24. Você se lembra que essa parábola é contada por Jesus no contexto de mais outras 2 parábolas. Se lembram? A parábola da moeda perdida e a parábola da ovelha perdida. E esta é a terceira parábola, ou seja, Jesus conta 3 histórias para enfatizar a mesma lição. 3 histórias. Acompanhe comigo a história e você vai conseguir entender o enredo com clareza. Olha o que diz o texto. Jesus continuou, depois de contar as 2 primeiras parábolas. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois, diz o verso 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, esse jovem, desejava alimentar-se das alfarrobas, das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse a seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém? Essa é a história. A segunda parte da história fica para uma outra data, em que eu quero falar da perspectiva do filho mais velho. Aliás, vários autores. Henry Nouwen escreveu um livro A Volta do Filho Pródigo, falando do filho mais velho. Timothy Keller, vale a pena da perspectiva do filho mais velho também. Mas hoje eu quero pensar aqui nesse filho mais novo, o que ele nos
ensina sobre os passos para o novo começo. Por quê? Ele precisou dar um reset na vida dele. Mas vamos começar com o pedido dele. O pedido que ele fez ao pai foi o seguinte: Pai, dá a parte dos meus bens que me cabe. Parece um pedido simples, mas era um pedido altamente ofensivo. Queridos, ele não está apenas pedindo para que o pai divida herança, como se faz hoje em cartório, dizendo assim: olha, já vou em vida passar os bens para os filhos, mas o usufruto é meu. E depois, não é isso que acontece? E depois, quando eu morrer, vocês dispõem do bem. Não. O que ele está pedindo é que o pai dê, naquele momento, a parte dele, para que ele disponha imediatamente. Não é um pedido dizendo assim: pai, olha, evita o inventário, divide agora o que é meu, o que é do meu irmão, porque quando o senhor morrer não vai ter briga. Não, não é isso. Ele está dizendo assim: eu quero agora. O pai teve que dar um jeito de verificar o quanto esse filho tinha direito, talvez se desfazer de algumas propriedades e dar a ele. Mas esse é um pedido ofensivo, que é o equivalente a dizer para o pai assim: olha, eu quero que o senhor morra, eu não posso esperar até que o senhor morra, eu quero já. Então, há um autor chamado Kenneth Bailey, que escreveu um livro, As Parábolas de Lucas, que ele conta que ele, visitando, na segunda metade do século XX, países do Oriente Médio, e ele expõe essa história para as pessoas que moravam naquela cultura, e diz assim: esse pedido é comum? Ele falou: não, esse pedido não é comum, um filho não faria. Por que ele não faria? Porque se ele fizesse, o pai o espancaria. Porque era altamente ofensivo. Ele está dizendo assim: olha, pai, morra, porque eu estou precisando da grana. Então, ele não está pedindo apenas que divida a herança, ele quer para já usar essa herança. Dá a minha parte imediatamente. O pai, embora não concordasse com a atitude do filho, o pai dá a parte para o filho. E o filho, então, nós conhecemos a história, usa de maneira dissoluta, ele esbanja, desperdiça, depois se dá conta que o que ele fez, volta para o pai e o pai recebe. Todos nós precisamos de um novo começo, todos nós precisamos de um reset, porque todos nós tomamos decisões erradas. Eu gostaria de não tomar decisões erradas. Tem um livro que eu comprei nos Estados Unidos alguns anos atrás, traduzindo em português, é o seguinte: Como Arruinar a Sua Vida. Eu deixo bem perto de mim, só para lembrar que todos nós seres humanos temos uma tendência de arruinar a vida em alguma área. Então, não pense que você está isento. Então, como arruinar a sua vida? É fácil, viu, gente? Arruinar é fácil, difícil é consertar. Todos nós precisamos de um reset, porque todos nós tomamos decisões erradas. Decisões espirituais erradas. Nós começamos, por exemplo, nos afastando de Deus, da comunhão com a sua palavra, da oração. Deixamos de priorizar a vida com Deus, o seu reino, priorizamos outras coisas, que é a decisão, fonte que dá origem a todas as decisões erradas. Nós tomamos decisões financeiras erradas. Um negócio mal feito, uma oportunidade perdida, dinheiro desperdiçado. Nós tomamos decisões relacionais erradas. Ofendemos alguém, magoamos pessoas, entramos em relacionamentos que não devíamos. Todos nós fazemos isso. Nós tomamos decisões profissionais erradas. Às vezes, no momento que está com a cabeça quente, pede a conta, para depois descobrir que outro emprego que você arrumou é pior do que o que você tinha. Porque quando a gente não está bem, a gente idealiza. Eu costumo dizer, quando alguém me procura em crise, fica onde você está. Porque quando você está em crise, você não toma decisões sábias. Primeiro deixa a crise abaixar, depois toma decisão. Porque a gente idealiza o outro. Decisões profissionais, decisões pessoais erradas. Em outras palavras, todos nós nos afastamos do plano original de Deus para a nossa vida em todas as áreas. O texto diz que ele partiu para uma terra distante. Pegou a sua parte da herança e logo depois partiu para uma terra distante. Terra distante é uma metáfora, já que é uma parábola, para dizer do distanciamento de Deus. Esse jovem, quando ele partiu para a terra distante, é porque por muito tempo ele tinha se distanciado já do seu pai. Não foi decisão que ele tomou num dia. Não, ele já havia rompido, o seu coração já estava distante do coração do pai há muito tempo. Quando ele decidiu ir embora, é que o distanciamento já tinha acontecido. É equivalente aqui ao distanciamento de Deus. Quando tomamos decisões erradas, uma após a outra, é porque já há muito tempo a gente vem se distanciando de Deus, do coração do pai.
Diz o verso 13 que ele desperdiçou todos os seus bens. Diz ainda que ele viveu uma vida desenfreada. O verso 14 diz que ele consumiu tudo. Queridos, eu como conselheiro há 35 anos, como pastor, tenho ouvido inúmeras histórias como essa, de situações em que as pessoas agiram como o filho pródigo, e depois se dão conta, a certa altura, que desperdiçaram tudo. Desperdiçaram o relacionamento, porque não investiram no casamento. Desperdiçaram as oportunidades profissionais ou de formação. Desperdiçaram o dinheiro que tinham. Desperdiçaram, foram jogando fora. Não pensaram na aposentadoria, não fizeram nada para isso. Desperdiçaram a amizade. Desperdiçaram a oportunidade de servir a Deus no reino, porque não serviram, de investir no reino. Então eu tenho ouvido histórias, algumas que têm conserto, pela graça de Deus, outras muitas vezes tarde demais, porque alguns já se foram, porque pessoas simplesmente se distanciaram de Deus, e aí a decisão errada. Agora, nós precisamos de um reset, porque decisões erradas trazem consequências para nossas vidas. O texto diz que a certa altura ele começou a passar necessidade, ele gastou todo o dinheiro, ela era muito dinheiro, ele foi gastando, de repente diz a Bíblia que acabou o dinheiro, ele precisou arrumar um emprego, e ninguém lhe dava nada, foi trabalhar cuidando de porcos, que para um judeu era algo ofensivo. Lá estava, chegou um ponto de que ele precisava disputar comida com os porcos, as vagens ou alfarrobas. É a situação. Isso nos ensina, já que é ilustrativa, que decisões erradas trazem consequências ruins para a nossa vida. E hoje eu quero trazer para você, primeiro eu tenho que pintar o quadro como ele é, mas a mensagem de graça para a sua vida, porque eu vou falar de segunda chances, o Deus de nova chance. Então você não fica deprimido ainda não. Então, mas apenas para que a gente enxergue que é exatamente esse o quadro da situação. Decisões ruins na área financeira trazem consequências. Gente, eu converso com pessoas que rasgam dinheiro. Simplesmente ganham o que poderiam viver bem, ajudar pessoas a viver bem, não, rasgam, entendeu? Tem pessoas que conseguem ter 6 carros na garagem para não usar nenhum, sabe? Está lá, pessoas que rasgam dinheiro. Eu vejo pessoas, queridos, tomando decisões erradas e prejudicando relacionamentos, magoando as pessoas que mais amam. Então, trazem consequências. Pessoas que não fazem a faculdade no tempo que tem que fazer a faculdade. Às vezes dá tempo de terminar, tem vezes que não dá tempo, tem gente que é jubilado na faculdade. Um dia vai precisar, mas aí é tarde demais. Tem pessoa que perde a oportunidade que o pai dá para fazer cursos de línguas, para poder viajar, se especializar, não faz. Pessoas que não cuidam da saúde e acham que um dia vão resolver. Não, o corpo, gente, cuidando, já tem aquilo que é imponderável, que eu não tenho controle, a gente não tem controle, imagina se eu descuidar. Então, cuide da saúde. Olhando para esse filho pródigo, nós podemos aprender, ele que tomou decisões erradas, porque o coração dele se afastou do coração do pai, e para longe, porque ele já estava longe de Deus, no caso aqui, longe do pai, essa é a ilustração, tomou decisões erradas, e começou a pagar as consequências. Ele também nos ensina os passos para um novo começo, nesse Deus que é um Deus das novas chances. Eu considero uma das coisas mais maravilhosas da nossa vida, a oportunidade que Deus nos dá de um novo começo. Isso é graça de Deus, Deus dá um novo começo, que Deus quer consertar, o Deus das novas chances. A história bíblica é a história de pessoas para quem Deus deu novas chances, novo começo. Você já passou na sua vida aquele momento e falou assim, não tem mais jeito, eu fui longe demais, eu errei, não tem conserto. Não, na graça de Deus tem conserto. Entendeu? Talvez você não tenha como reconfigurar como era, mas tem condições, tem reconciliação com o filho, tem reconciliação conjugal, tem um novo comprometimento, ou um novo compromisso com o reino de Deus. Deus quer fazer isso. Tem relações que podem ser restauradas.
Tem uma nova postura que ajuda que você recupere até financeiramente o que perdeu. Mas uma das coisas mais maravilhosas é esse novo começo. O recomeçar, dar início outra vez, colocar algo no lugar, reiniciar. O que eu preciso fazer? Todos nós, e talvez agora você pense assim, eu estou me lembrando que eu tomei a decisão errada e estou pagando por ela. Primeira coisa, é preciso, como esse jovem, reconhecer a sua real situação. A expressão que aparece aqui que eu amo é a expressão "e caindo em si". Caindo em si. Lembrou que na casa do pai, trabalhadores tinham tudo, e ele estava lá junto com os porcos. Caiu em si. É a ideia de um reconhecimento, de uma reflexão, de uma percepção da real situação. Para que ocorra mudança, é preciso que a gente reconheça que as coisas não vão bem, que poderiam ser diferentes, de serem melhores, porque ele podia estar na casa do pai. Agora, isso é simples, né, pastor? Chegou, não chegou, como que não vai reconhecer? Não. Você tem que lembrar que existe um mecanismo da negação. Há pessoas que vivem, é um mecanismo que a psicanálise ensina, que é o mecanismo de defesa da mente humana para afastar assuntos complicados. A gente vai levando, negando que tem um problema. É um mecanismo muito típico de viciados, em jogo, em bebida, em qualquer outra coisa, mas também muito comum entre nós. Entendeu? Qualquer tipo de vício, a gente evita lidar com o fato real, com a real situação, porque ela exige mudança, e mudança dói, viu, gente? Dói ou não dói? Mudar dói. Então, isso é um mecanismo que é usado, é preciso reconhecer a sua real situação, mas a pessoa está em dívida e vai negando, porque ela vai pegando empréstimo, pagar empréstimo e vai levando assim. Acho que está bem. Pessoa que mente e mente de novo. Sabe aquela história? Eu já conheci mentiroso que já não sabia, era complicado. Ele não sabia qual a última mentira que ele tinha contado. Então ele se contradizia com as mentiras que ele contava. E a verdade é uma só, né? Mentira, assim, o cara contava mentira, depois contava outra mentira, porque ele não sabia qual era a mentira que tinha contado. Mas vive nesse mecanismo. Gente com descontrole emocional. Hoje, nas redes sociais, é comum a expressão, falei, pronto. Falei pronto, estragou tudo. Sabe, o tipo, falei pronto. Gente com casamento complicado, e vai levando casamento complicado, que não é a vontade de Deus. Marido e mulher que não vivem como deveriam viver. Gente com vida espiritual, sem compromisso com Deus, sem profundidade. E quando precisa dos recursos espirituais, não tem. Gente negligenciando a saúde o tempo todo. Vez após vez. E aí, só que mecanismo de negação, está tudo sob controle. Sabe? Já viu aquela história do camarada que é viciado em bebida? Não, eu não sou viciado. A hora que eu quiser parar, eu paro. Você fala, para agora não. Não consegue, não para porque não consegue. E qualquer vício. E a gente também tem essas questões emocionais. O vício da dívida, o vício de viver de qualquer jeito, o vício de acabar com relacionamentos, de contar mentira. As pessoas vão vivendo. O filho pródigo só admitiu a sua real situação quando chegou no fundo do poço. Isso explica como nós, seres humanos, evitamos a mudança. Enquanto ele pôde remediar ou tentar remediar a situação, ele não foi. Queridos, ele viu que estava ladeira abaixo. Mas então ele continuou na ladeira abaixo. Só não realmente tomou a decisão quando sentiu a dor. A dor é o principal mestre. Então, é difícil admitir, reconhecer a situação, porque exige encarar os fatos. Diz o texto, então, caindo em si, verso 17, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Então, lembra-se, é reconhecer que situação, a situação em que você está, porque tomou decisões erradas, e onde você poderá estar, se você escolher um outro caminho. É olhar não apenas o que está ruim, mas como poderia estar e como poderá estar, se você fizer a mudança. Primeiro passo, para um recomeço, e todos nós precisamos de recomeços em alguma área da nossa vida. É preciso reconhecer, é preciso admitir que as coisas não vão bem e podiam ser diferentes. Antes de ter o encontro com seu pai, o filho pródigo precisou ter um encontro com ele mesmo. Ele precisou olhar para ele mesmo, ser honesto com ele e dizer o que ele estava fazendo.
É esse o nosso grande desafio. Eu não sei qual área da sua vida precisa de mudança, mas eu quero desafiar você. É hora de admitir. Não está bem. E se Deus quer que a nossa vida seja uma vida abundante, eu preciso encarar e dizer como é a situação e pensar no ideal de Deus para a nossa vida. Nós sabemos qual que é o ideal de Deus para a nossa vida financeira, qual é o ideal de Deus para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida na igreja. Gente, o ideal de Deus, quando eu digo ideal, não é o perfeito. Deus tem ideal. Nós sofremos aqui porque vivemos em pecado, mas Deus quer algo para a nossa vida. Deus, você sabe qual é o ideal de Deus? Do relacionamento seu com seus filhos, relacionamento com as pessoas. Então é preciso essa, que eu chamo de conscientização. Entendeu? Dizer, olha, eu reconheço que não estou administrando os recursos que Deus me dá. Eu reconheço que eu, por ser estourado, estou acabando com os relacionamentos. Eu reconheço que eu não tenho sido bom ali no meu trabalho. Eu reconheço que eu tenho perdido chance após chance. Reconheço que eu não tenho sido humilde para ir lá e pedir perdão e acertar a situação. Primeiro passo, reconheça a real situação. Mas imagine como ela pode ser diferente se você reconhecer. Segundo lugar, decida corrigir o que está errado. A Bíblia diz que depois de encarar os fatos, o jovem reconhece, na verdade, onde ele tinha chegado, porque ele estava sofrendo, ele decide mudar. Mas vejam só, não é apenas um mero desejo, ele tem um plano de ação. Ele diz assim, acompanhe comigo o verso 18 e 19, vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Queridos, quando eu digo decide, ou decida corrigir o que está errado, eu digo assim, tem um plano de ação. Entendeu? Qual o plano de ação que você tem para resolver? Deixa eu colocar um exemplo bem simples. Se está quebrado financeiramente, você não vai sair hoje e falar assim, hoje eu já vou chegar em casa e vou comprar uma viagem para poder relaxar. Não, você corta a viagem. Entendeu? Tem gente que fala assim, não, está quebrado, aí ele gasta mais para tentar esquecer, porque ele está endividado. Não, endividado você corta tudo. Tá? Mas assim, é um plano de ação. Qual o seu plano de ação para resolver a situação? Porque o que nós temos dele aqui é aquilo que eu chamo de uma resolução. O que é resolução? Uma decisão tomada, um compromisso assumido. Queridos, é mais do que um desejo. Resolução é algo firme, eu tenho um compromisso. Vai ser assim, eu vou seguir. Eu vou escrever aqui e vou caminhar nessa linha. Ele estabelece um plano de ação até com os passos. Ele falou assim, ele imaginou, primeiro na mente, vou me arrumar, voltar para o meu pai, e até ensaiou o discurso. O que eu vou falar para o meu pai? Que deu... Pai, pequei contra Deus, diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele prepara, não era algo artificial, ele tinha um plano de ação, ele precisava ir lá se arrepender com o pai. Vou me arrumar, voltarei para o meu pai, e sei o que eu vou dizer. Ele, por meio da conscientização, ele toma uma decisão, uma resolução, um compromisso. Isso é maravilhoso. Nós precisamos fazer compromisso para consertar o que está errado. Porque não vai acontecer naturalmente. Por isso que a gente foge tanto. Você tem que hoje sair daqui dizendo assim, olha, eu faço um check-up da minha vida, cada um tem uma situação particular, diz assim, nessa área está muito ruim, e eu vou consertar. Com Deus. Nessa área também está caminhando para ficar muito ruim, eu vou consertar. E eu vou decidir e vou seguir os passos. E aí, queridos, um terceiro passo que é essencial. Faça imediatamente o que precisa ser feito. O verso 20, depois dele falar do plano dele, diz a Bíblia, e arrumando-se, foi para o seu pai. Outra tradução diz assim, levantando-se, foi para o seu pai. Tá? Vinha ele ainda, o jovem, longe, quando seu pai o avistou, diz o verso 20, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. E aí, queridos, se nós temos que lutar contra a negação,
para admitir o problema, nós temos que lutar aqui contra a procrastinação, que é o adiamento do que tem que ser feito. Procrastinação é algo que alcança todo mundo. Nós sempre procrastinamos, adiamos as coisas mais difíceis, não fazemos o que precisa ser feito. Aliás, os especialistas dizem assim: olha, você que trabalha numa empresa, quando chega de manhã, faça o que precisa ser feito primeiro. Se você fizer o que tem que ser feito, essencial, mesmo que você perca a tarde com algumas coisas, já está feito, tem que ser feito. Eu sou assim, viu, gente? De manhã eu faço, tem que ser feito. Garanto o sermão, o resto pode esperar. Faço, tem que ser feito logo cedo, porque você não vai ter um dia produtivo o tempo todo, mas se você de manhã focar nas tarefas prioritárias, você vai conseguir alcançar. Procrastinação, isso é, você saber o que tem que ser feito, reconhecer que está errado, mas não dar o passo. Ele fez o plano de ação, imediatamente ele se levantou e foi fazer o que tinha decidido na sua mente. Então, arrumando-se foi para seu pai, ou tradução diz, e levantando-se foi para seu pai. O verso 17, que diz, caindo em si, não tem nenhum valor, sem este levantando-se foi para o seu pai. O caindo em si é muito bonito, caiu em si. Tá? Admitir, ok, morreu. Porque reflexão sem ação é só boa intenção. Então ele refletiu, tomou a resolução, a decisão, e ele fez. Ele se arruma, volta para a casa do pai, e lá ele pede perdão. E aqui é interessante, que a Bíblia diz, ele fala, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Está nos ensinando que as nossas decisões erradas são, em primeiro lugar, contra Deus, queridos. Contra Deus. Contra Deus. E contra alguém. Você magoou alguém, mas porque você, em primeiro lugar, está desobedecendo a Deus. Você está administrando mal o que Deus lhe dá, porque está desobedecendo a Deus. Então, toda ofensa, a gente precisa reconhecer, primeiro é contra o Pai, Pai Celestial. E, por consequência, contra uma pessoa. Aí você primeiro acerta com seu Pai Celestial e vai lá e acerta com a pessoa. Qualquer área. Senhor, eu quero pedir perdão porque o Senhor tem me abençoado e eu tenho negligenciado. Quero pedir perdão porque o Senhor me deu oportunidade e eu não usei. Quero pedir perdão porque eu não valorizei isso. Quero pedir perdão, Senhor. E aí, muitas vezes, fazer reparação para alguém que você também ofendeu com a sua atitude. Nunca é tarde para dar um reset em nossa vida, em alguma área, para ter um ano melhor, porque a vida abundante que Deus nos dá é muito melhor. Há um livro do John White que tem o seguinte título, O Deus que não desiste de nós. Esse texto, essa história termina com uma grande festa, porque é linda a história, porque a Bíblia diz que vinha esse jovem, ainda longe, quando seu pai o avistou. Como é que o pai o avistou? Porque o pai já o esperava todo dia. O pai já estava ali de prontidão. O pai não estava lá em casa falando assim, virei a página. Não, não. A história não acabou. Ele o avistou. Compadecido desse jovem, correu, o abraçou e o beijou. E você sabe, mandou trazer um anel, colocou no dedo, colocou sandálias nos pés, matou o bezerro cevado, ali o melhor animal. Então, e essa história, queridos, mais do que ser história de um filho pródigo, de um filho perdido, de um filho esbanjador, é a história de um Deus que não desiste de nós. Não desiste de nós. Um Deus que sempre está de braços abertos dizendo assim, não acabou a minha história com você ainda. Eu quero te dar uma nova chance, em qualquer área. Então, o Evangelho não nos traz um peso, nos traz a bênção da graça de Deus. Todos nós tomamos decisões erradas. Todos nós sofremos as consequências das decisões erradas, mas todos nós, pela graça de Deus, temos a oportunidade de um novo começo, de uma segunda chance. A história bíblica é a história de Deus dando novas chances. Nova chance para Jacó, que como filho pródigo só mudou quando não tinha mais saída. Seu irmão está vindo aí, porque ele foi enganando e sendo enganado. Lembram? Enganando e sendo enganado, enrolando.
negando que ele tinha um problema de caráter. Mas o dia que ele ouviu, o teu irmão vem aí, vai acabar com você, ele lá no Val de Jaboque conversou com Deus. A história de Moisés é a história de um novo começo, que tentou fazer as coisas do jeito dele, matou um egípcio, estragou tudo, e Deus dá uma nova chance. A história de Davi é a história linda da graça de Deus, dando a Davi um novo começo, queridos. A história de Pedro é uma história linda de um novo começo. Pedro, você me ama? E olha, eu sempre olho para essa pergunta. O problema não era que Jesus tinha alguma dúvida do amor de Pedro para com ele. É Pedro que duvidava se ainda amava Jesus. Então Pedro diz assim: Pedro, eu sei que você me ama, mas eu vou te perguntar aqui, você me ama, Pedro? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: Jesus está dizendo para ele assim: Pedro, eu te amo, não deixei de te amar porque você falhou. Como um pai não desiste do filho. Não, eu te amo. Um Deus, a história do filho pródigo é a história de um Deus que está sempre de braços abertos para nos dar uma segunda chance, um novo começo. Paulo teve chance de um novo começo, perseguiu o evangelho e começou de novo. A história do filho pródigo é a minha história, é a sua história, de onde nós erramos. Eu, final do ano, escrevendo para um querido irmão da igreja, trocando uma mensagem de WhatsApp, e ele escreveu, muito amigo, querido, companheiro de oração, me escreveu assim, naquele WhatsApp, na minha conversa, ele escreveu: pastor, não desista de mim. Aí eu respondi para ele assim: o dia que Deus desistir, eu também desisto, portanto, nunca. Porque é exatamente isso que eu penso, quer dizer, não, Deus é um Deus que não, como diz John White, não desiste de nós. Billy Graham diz o seguinte: Deus não dá a você uma segunda chance por acidente. Então não perca, mas coloque-se na mão de Cristo e busque fazer a vontade de Deus para o futuro. Deus nos dá uma segunda chance intencionalmente. E Ele quer que você use essa oportunidade para o futuro. Quero convidar a equipe que vem à frente. Eu quero refletir com você ao final dessa mensagem sobre esse Deus dos novos começos, passos para um novo começo, já que o nosso Deus é um Deus de novos começos, de novas chances. O que você quer mudar na sua vida hoje? O que Deus já colocou e você se conscientizou que precisa dar um reset, um recomeço, reiniciar a sua vida? O que não vai bem na sua vida? Em quais áreas você reconhece que está fora da vontade de Deus? Pode ser na área financeira, relacional, espiritual, na área da saúde, profissional. Qual é a área da sua vida que você está fora do plano de Deus para a sua vida? Conscientize-se hoje, pare de negar, pare de tentar levar, porque uma hora vai chegar aqui no filho pródigo, que talvez esbanjou tudo. Não espere acabar tudo. Então o primeiro passo é conscientização, resolução, que é a decisão. O que você precisa fazer para mudar essa situação? É um pedido de perdão? É um novo plano de vida, já que você perdeu oportunidades? Qual é o seu plano? É lá pedir perdão para alguém? É acertar a situação? É dizer assim: eu vou esse ano me envolver com a igreja, vou ter uma prática de leitura da Bíblia, de oração, eu vou mudar. O que Deus está te dizendo? Qual que é a resolução que você vai tomar? Está falando como pai, falando como mãe, falando como filho, falando como amigo? Onde você está falhando? Deus, olha. E essa mensagem de graça para você, Deus está te mostrando, porque Ele tem algo melhor para você. O filho foi motivado a mudar quando ele lembrou como estavam os trabalhadores lá na casa dele, melhor do que ele. A situação dele era muito melhor como filho quando estava lá. Mas quando ele lembrou que até o trabalhador estava melhor, quando você olha que se você resetar, se você começar de novo, se você decidir, você pode ter a vida melhor, isso vai te animar a mudar. Qual é o seu plano de ação? E por fim, qual é a ação? Eu vou dizer a você: comece já amanhã cedo. Se for problema com a sua mulher, peça perdão ainda hoje, viu? Mas outras coisas, amanhã cedo, já tem um plano. Comece a colocar em prática. Eu vou dizer a você: não tente fazer tudo de uma vez não, viu? Um passo de cada vez, mas sempre em direção ao ideal de Deus. Deus é um Deus que nos dá um novo começo. Esse texto é um texto que fala de um Deus de graça, um Deus que diz: não importa o quão distante eu esteja do ideal dele,
Ele quer me trazer de volta para o Pai. E você vai ser surpreendido que quando você começar a falar com Deus, como esse pai do filho pródigo, não vai deixar nem você acabar de falar. Você não vai nem terminar a frase pedindo perdão. Diz a Bíblia que ele já abraçou o filho. O filho nem conseguiu, quando ele começou a falar, o pai já o abraçou e já o perdoou, e dizendo assim: comece de novo. É um tempo de você começar. Eu queria orar com você, queria convidar você a ficar em pé, para nós orarmos durante um instante. Que áreas da minha vida precisam de mudança? O que é que eu preciso fazer para mudar? E o que eu vou começar a fazer amanhã já, para mudar essa situação? Indo ao encontro de um Deus das novas chances, um Deus do novo começo. Deus de amor, eu quero te louvar porque o Evangelho é o Evangelho da graça, que diz, que mostra que não importa o quão distante eu esteja, basta eu dar meia volta, retornar ao convívio do Pai, e o Pai estará lá me aguardando para me receber com toda a graça. Eu quero pedir pelos meus irmãos e irmãs aqui. Talvez alguns estejam desanimados, achando que não tem mais jeito para aquela situação, mas que teu Espírito os convença que é possível começar de novo. Mas, em primeiro lugar, livra-nos desse estado de negação, de não admitir que não vai bem. Não vai bem o casamento, não vai bem a vida financeira, não vai bem a vida espiritual, não vai bem a saúde, não vai bem os relacionamentos, não vai bem o trabalho. Que a gente reconheça onde não está bem, Senhor, onde não está bem. Que eu não estou bem emocionalmente, aquelas áreas, Senhor. Ajuda a reconhecer. Nos dá força para realmente tomar decisões, resoluções. Quando a gente olhar para o que o Senhor tem para nós, dizer: Senhor, eu resolvo hoje, decido ir em direção a esse seu ideal. E dá-nos fé, coragem, para dar um passo de cada vez, para que a gente viva a bênção de que é estar na tua presença, na casa do Pai, tendo o teu amor, tendo o teu cuidado e vivendo uma vida que nos dá satisfação, abençoa os que estão ao nosso redor e glorifica o teu nome. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.